Um projeto inovador que vai informar, entreter, surpreender, inspirar e ajudar você que é do agro a tomar as melhores decisões para o seu negócio. Nós criamos uma grade de programação completa, com 5 programas diferentes. O Impulso News, Impulso Gente, Impulso Negócios, o Impulso Papo e Prosa, o Impulso Aprende. Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim agora para a gente falar das negociações lá em Chicago, da formação de preços e mais do que isso, do que pode acontecer com a precificação aqui no Brasil. Para quem acha que política não tem nada a ver com economia, com o mercado financeiro, preste atenção no que a gente vai conversar agora, principalmente depois dessa decisão recente do STF, mais especificamente do ministro Edson Fachin, que acabou tornando aí elegível o ex-presidente Lula aí para as eleições de 2022. Obviamente que, por enquanto, a gente precisa ver as cenas dos próximos capítulos, mas a reação no mercado foi imediata e as consequências para a precificação da soja, por exemplo, também estão aí para serem analisadas. E quem nos ajuda nessa análise é Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, falando com a gente lá direto de Rio Verde, Goiás. Boa tarde, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enio, é importante que as pessoas acompanhem, né, o que acontece na política e como isso também pode refletir na economia e principalmente na formação dos preços. A gente obviamente está falando de soja nesse momento, mas você tem aí uma análise muito importante para a gente entender como isso pode mexer na precificação da soja aqui no Brasil, Enio. Queria que você trocasse com a gente um pouquinho da ideia do que você está pensando e de como essa soja pode reagir diante dessa informação aí da elegibilidade do ex-presidente Lula. Seja bem-vindo, meu amigo. Alexandre, antes de começar a bater um bate-papo com você, é sempre importante deixar claro que é um prazer estar aqui e ter essa oportunidade. Bom, vamos lá. Nós temos alguns componentes que formam o preço da soja. Primeiro é Chicago, né? As cotações de Chicago. Segundo, são os prêmios. Terceiro, a despesa. E quarto, o dólar, o valor da moeda norte-americana. Desses 4, o que tem maior peso, que é mais rapidamente absorvido e transferido ao mercado, são as cotações da moeda norte-americana. Na sexta-feira passada, uma entrevista mal interpretada do Paulo Guedes já fez o dólar buscar 5,80, o Banco Central entrou vendendo moeda, ofertando moeda ao mercado, o mercado retrocedeu. Hoje, depois dessa decisão do Fachin, a curva do dólar foi nítida, ela subiu, né? O dólar 5,77, 5,78, mostrando o mercado temerário que é essa informação. Por que isso é importante? Porque hoje, Alexander, nós estamos muito longe das eleições de 2022, a distância é longa, né? Mas hoje, todas as pesquisas mostravam o presidente Jair Messias Bolsonaro na frente, né? Agora, com a possível candidatura do o ex-presidente Lula, né? O que acontece? Você tem uma porta para a união das esquerdas, né? Eu acho que a chance de outros nomes, Huck, Dória, Ciro, vão ser minimizadas. A oposição deve se concentrar na liderança do presidente Lula, né? Tanto é que ele estava na cadeia, no auge das declarações de corrupção, né? Escando todo dia nos jornais, e ele conseguiu colocar o seu candidato, que não tinha expressão política, no segundo turno. Seria temerário ou não seria respeitar a história dele, ele podendo ser candidato, quer dizer, ele é um forte candidato à presidência da República, isso é um fato. Então você pode ter uma oposição mais fortificada. Nós estamos longe ainda das eleições, mas daqui até a eleição presidencial do ano que vem, de 2022, essa tensão entre governo e oposição
deve se intensificar, porque agora sim, a quem é oposição, quem tem um viés mais à esquerda, tem alguém que pode capitanear essa possibilidade de poder. E do lado de cá também. Então, o país que estava procurando um caminho do centro, Alexander, vai ser cada vez mais extremado, serão mais os extremos que vão disputar de novo a próxima eleição, na nossa visão. E isso Dito isso, aumenta a tensão política, obviamente. e nós não temos a chance do bom senso, do conciliador, da união de todas as forças para construir um plano de nação a longo prazo, acabou, né? A chance é muito pequena disso acontecer caso o presidente Lula se ganhe corpo ou tenha interesse nessa disputa. Então, essa tensão entre lados opostos, extremamente opostos, essa bipolaridade vai se intensificar. Isso tem maior tensão política. Maior tensão política reflete diretamente na moeda norte-americana. E aí, a gente tem uma série de correções de rotas a serem feitas que precisam ser feitas rapidamente. A reforma tributária é uma, a reforma administrativa é outra, privatizações são outras, porque a nossa dívida pública cresceu demais. Eu não sei se nós vamos terminar o ano com 91%, 92% ou 95% de todo o nosso PIB indexado a uma dívida. Mas são números extremamente altos, né? Muito, muito altos. Se o país entra numa rota de ajuste fiscal, de responsabilidade fiscal, de evitar qualquer possibilidade de flow, para isso eu tenho que organizar essas reformas, né? Cortar gastos e pôr dinheiro realmente onde necessita, o mercado não tem problema. Todo mundo está muito endividado, todos os países do mundo estão endividados. Os recursos continuarão vindo para cá e você vai ter uma projeção de pagamento de juros da dívida no longo prazo realizável, as taxas de juros no longo prazo se acalmam. Mas agora, o problema é essa polarização que você citou, né, Enio? Agora, com essa polarização, com esse extremismo de ambos os lados, o consenso no meio tem pouca força e o câmbio deve refletir isso. Vamos ver como vai ser o foco, o Boletim Focus, no próximo segunda-feira. Eu acho que nós vamos, em algum momento, nessa semana ou nos próximos dias, testar os 5,80. Vamos ver o que o mercado vai romper ou não essa resistência dos 5,80. Rompendo a resistência dos 5,80, nós podemos ter novas resistências a serem rompidas. Muito bem, então daí a gente já parte para uma tendência de alta do dólar e, consequentemente, isso já é um pilar de formação dos preços. Obviamente, dólar em alta, mas e os demais pilares? O que a gente pode esperar de comportamento deles? Chicago, por exemplo, qual é a tendência? E o prêmio, por exemplo, pode cair, pode se valorizar mais? Para onde eles vão, Enio? Bom, vamos no prêmio agora, né? Se você olhar as cotações dos portos hoje, os prêmios estão 10 abaixo, 20 abaixo. Quando eu olho para julho, Alexander, é 30, 40 acima, 50 acima. Se eu pegar menos 20 com mais 50, eu já tenho um delta aqui de 70 cents. Ou seja, se tudo continuar igual, nada mudar, e Chicago cair 70 cents, só a correção do prêmio repõe esses 70 cents. Então, o dólar traz preocupação, nós podemos enxergar novas altas do dólar e os prêmios já estão muito baixos. A tendência do prêmio é ser valorizado depois que terminar a pressão da safra. Depois que o fluxo de embarques e os line-ups diminuírem, a tendência são os prêmios subirem. Então, Chicago eu tenho câmbio forte e prêmio numa tendência de alta. Aí eu vou para Chicago. Se você der uma olhadinha na tela de Chicago, Alexander, vamos pegar o contrato maio de 2021. Ele finalizou as suas operações hoje a 14,33 3/4 bushel points. 14,33. Quando eu olho maio do ano que vem, está 12,25. Ou seja, são 2 dólares e 10 cents de diferença. Quer dizer, a safra futura já está sendo precificada 2 dólares e 10 abaixo do atual. Das duas, uma. Ou essa safra cai o preço, ou a futura sobe. Por quê? Porque os preços, o futuro e o spot,
eles vão se encaminhar, eles têm uma tendência a encaminhar para se equalizarem, né? Conforme vai passando o tempo, dependendo do resultado da safra dos Estados Unidos, ela vai ser maior ou menor, ou o preço agora cede, ou o futuro sobe, ou ambos acontecem. Esse movimento, essa delta tende a diminuir. Sempre foi assim. Então, quando você vê uma diferença tão grande, um mercado tão invertido, né, de tão forte correção, a tendência era você acreditar que os preços da safra iam cair. Só que o Brasil já está com 70% vendido ou comprometido. E nós estamos tendo uma dificuldade de colheita extremamente importante no médio norte do Brasil, no centro-norte, né? Você pega o centro-sul, o centro-norte do centro-sul, uma dificuldade enorme de colheita. E os produtores muito vendidos. Então, isso já limita um pouco as quedas. Segundo, eu vou olhar para a Argentina. A Argentina está com uma dificuldade climática muito importante. As projeções de chuva na Argentina não são muito robustas. E ela está enchendo grão agora. Agora é uma área crucial para a safra da Argentina. Então, se no Brasil tem esse cenário que eu te falei de muita comercialização, dificuldade de colheita, a Argentina, eu estou com um problema climático também, só que ao inverso seco, então eu vou olhar os Estados Unidos. Os Estados Unidos está decidindo que vai plantar agora e já vendeu quase toda a soja que ele tem para chegar até setembro. Então, os cenários de baixa em Chicago também não são robustos. Ou seja, a tendência de prêmio é subir, se valorizar. Chicago tem poucas tendências de baixa e o dólar, é muito difícil predizer o que vai acontecer com o dólar, mas eu acho os próprios relatórios do Boletim Fox e da grande maioria dos economistas e o que o mercado mostrou hoje, você não vê uma acomodação rápida na moeda norte-americana. E diante dessas incertezas, a própria ação do produtor brasileiro que ainda não participou do mercado é de retração, não, Enio? É retração até porque ele não conseguiu colher. Logicamente, nós temos produtores que já terminaram a sua colheita. Alguns produtores do Norte de Mato Grosso já terminaram, alguns produtores do Sudeste de Goiás já terminaram, algumas localidades no Paraná já terminaram, mas nós estamos com 35%, 40% da safra colhida, quer dizer, falta 60% dessa safra ser colhida e extremamente atrasada. E os mapas de chuvas apresentados não são de uma estiagem extremamente favoráveis ao processo de colheita. Então, o cenário é tenso. Ele não tem certeza da sua produção. Ele não tem certeza. Algumas regiões, ele está vendo a soja se perder de frente aos seus olhos devido ao excesso de chuva. A qualidade dessa soja saindo. Naturalmente, esse produtor retrai a venda. Seria até uma irresponsabilidade ele continuar vendendo, não sabendo se vai ter sorte para cumprir os contratos. Até agora, nós não acreditamos numa queda substancial da safra brasileira, né? E amanhã nós vamos ter o relatório do USDA, o Supply Demand, para a gente entender como que o mercado está enxergando essa safra no Brasil. Mas o cenário não é negativo para as cotações, não. O mercado já está se antecipando, está trazendo aquelas tradicionais previsões aí para esse relatório de amanhã, Enio, entre elas de que a safra de soja no Brasil varia entre 132 a 134 milhões de toneladas, uma média de 133,2 milhões de toneladas. Há um mês atrás, o USDA previa 133 milhões de toneladas, ou seja, está botando mais 200 mil sacas, é isso? 200 mil sacas aí em cima da produção brasileira. Não é muito, mas enfim, está otimista e não pessimista em relação aos números, né? 200 mil toneladas, né? Desculpa, toneladas. Isso. Agora a pergunta é o que o USDA vai projetar para a Argentina, né? A Bolsa de Buenos Aires projetou 46 milhões, o USDA tem outras fontes falando 48, 50, então qual que é o número que vem? E geralmente o USDA tem surpreendido as agências que estão prevendo tanto área plantada como produtividade, né? Nós vimos o que aconteceu no último relatório do USDA. O relatório trouxe movimentações importantes na hora que ele foi divulgado. Já imaginou se amanhã esse número vem a 130 milhões no Brasil e 46 milhões na Argentina? O mercado pode ficar extremamente nervoso. O outro lado da moeda é verdade. Já pensou se o USDA projeta o número 135, né? Isso pode fazer com que os fundos realizem lucro em Chicago.
Os fundos estão extremamente longos, eles estão muito comprados, né? Caso o USDA projete uma safra brasileira muito robusta, esses fundos, enxergando oportunidade para o lucro no bolso, eles podem vender agora, capitanear esse lucro. Quando o mercado tiver 60%, 70% colhido, eles olharem como está a posição do mercado e voltar a comprar. Mas eles podem realizar lucro amanhã, né, no decorrer dessa semana. Tudo vai depender de como vai ser as projeções de safra e, principalmente, os mapas climáticos para o centro-sul do Brasil nos próximos 15 dias e na Argentina nos próximos 15 dias. Esse relatório de amanhã, então, tem uma certa importância para os preços, hein? Ele é extremamente importante para os preços. Ele é extremamente importante. Quando a gente olha para estoque americano, por exemplo, tem uma expectativa de redução? Eu sou mais altista nesse ponto para Chicago devido a esses estoques. Os estoques estão mínimos, Alexandre. E outra coisa, 15 dias, 20 dias de estoque é zero de estoque. Isso é zero, isso não existe estoque. Outra coisa, os americanos já venderam 98%, 96% da soja que eles têm para vender até setembro. Pode acontecer da China cancelar compras nos Estados Unidos e comprar na América do Sul? Pode, mas nós estamos com lineups enormes aqui. Não vai ser para entregar imediato, né? Não, mas a China pode cancelar contratos comprados para maio, comprar contratos para junho e comprar na América do Sul. Isso pode acontecer. Mas, de novo, os preços estavam menores. Por que ela faria isso? Então, se ela já comprou bem, né? E outra coisa interessante também que a gente tem que entender, Alexandre, no final do dia, se você tem os players que jogam no mercado, mas tem a grande importância é quem precisa do grão. Eu acabei de falar, nós estamos com um problema climático na Argentina, nós estamos com um problema de colheita no Brasil. Se eu sou uma empresa chinesa que preciso da soja para fazer farelo, óleo e ração, eu vou arriscar a vender um produto que eu já comprei relativamente bem para tentar comprar mais barato daqui uns dias, uma semana, 10 dias, com esse cenário de risco sobre a mesa? Eu não sei se quem precisa realmente de um produto físico faria isso. Amanhã, então, o mais importante que os estoques americanos é observar o que o USDA vai trazer para a safra na América do Sul, Enio? Extremamente importantes alguns fatos. Estoque nos Estados Unidos de milho e soja, isso é muito importante. A safra do Brasil e da Argentina, isso é importante. E também os números de exportação que vão refletir nos estoques finais, tanto de milho como de soja nos Estados Unidos. Então, esses números são muito importantes. Amanhã deve ser um dia muito tenso, até porque os fundos estão muito, muito longos, né? Estão muito posicionados comprados. E a tendência seria uma certa realização de lucro para depois voltar a comprar. Mas depende do que sair, eles podem aumentar ainda mais essa posição longos, né? Amanhã vai ser um dia de muita movimentação. Sem falar na questão cambial. A gente não sabe como vai ser o noticiário daqui até amanhã. Não sei, não tem como você prever quais vão ser as declarações da possível candidatura ou não de Lula. Então, você já está vendo algumas declarações de pessoas que estavam se aproximando do PT para tentar criar uma aliança, para ser uma porta de unir a esquerda, já se separando desse cenário, né? Então, assim, de hoje até amanhã o mercado vai especular muito quais são as consequências dessa elegibilidade do Lula. Muito bem. Então, o que a gente tem num curtíssimo prazo, possibilidades focadas nos números dos relatórios, isso pode mexer com o mercado para cima ou para baixo, e mais de médio e longo prazo, a tensão política se acirrando e aqui no Brasil, e isso mexendo principalmente com o câmbio, que pode ser positivo ou não para o produtor na hora de negociar a comercialização dele. Mas eu queria deixar, a gente está falando muito de política, de macroeconomia, movimentação de câmbio, né? Falando muitos aspectos técnicos sobre prêmios
e oferta e relatórios de oferta e demanda, mas no final do dia, Alexandre, a gente não pode esquecer o seguinte: o produtor precisa entender o seguinte, mesmo com a boa safra no Brasil, mesmo com a boa safra no Brasil, mesmo com a boa safra na Argentina, os estoques de passagem do Brasil para a Argentina no final dessa temporada vão ser muito baixos. Muito, muito baixos. Precisa, de qualquer jeito, de uma safra americana robusta. Para a coisa pelo menos acalmar. Você não vê muitos cenários baixistas para frente. Lógico, ninguém é responsável de falar que não vai cair de jeito nenhum. Não é isso. Toda vez que você tem certeza absoluta de uma coisa, o mercado surpreende, abre uma porta que você não estava preparado para ter atenção. Mas estruturalmente, independente do comportamento do dólar, independente dos relatórios do USDA, que podem movimentar momentaneamente as cotações, o mundo precisa de soja, o mundo precisa de milho. E os estoques mundiais de soja, no final do dia, estão muito baixos. E o produtor com dificuldade. O maior produtor do mundo, que é o Brasil, está com a safra extremamente atrasada, está com dificuldade de colheita. Isso não pode sair do radar dos produtores nem dos compradores. Muito bem. Enio, tem uma pergunta aqui, o Francisco Neto, de Curitiba, ele quer saber qual o percentual de soja vendida da safra 22 a nível Brasil. Bom, aí cada consultoria tem a sua. Por que eu explico? Isso não é registrado na SESEX lá. Não, esses contratos não são registrados. Então você tem esse levantamento de pesquisas que você faz com o mercado, né? O mercado estima que 12% da soja 2022 já esteja comprometida, ou travada a preços, ou feito adiantamentos para esses produtores tocarem essa safra agora, né, os insumos para a próxima safra, e ele já pegou o dinheiro com a trade, ele só tem que travar o preço, essa soja está comprometida, ou mesmo em operações de barter. Ele comprometeu a entregar a soja e vai receber um determinado produto. O mercado acredita que 12% desta soja 2022 já esteja comprometido. E é um número muito alto, porque nós nem terminamos de colher metade da safra 2021. Muito bem. Enio, tem outra pergunta do Marlon Piccolotto, ele é do Paraná. O momento atual, na sua opinião, favorece a venda de soja ou podemos esperar um fôlego proporcionado pelo câmbio? Eu esperaria não só pelo câmbio, lógico, a gente tem que monitorar diariamente todos os fatores que compõem o preço. O mercado ele não é estático, mas quando a gente olha estruturalmente o mercado de soja, apesar dos preços extremamente positivos que tem agora, eu esperaria o relatório do USDA, esperaria o desenvolvimento da colheita no Brasil para ver realmente qual a produtividade vai sair dos campos, esperaria o que vai acontecer no clima nos Estados Unidos e acompanharia o dólar muito, muito de perto. Isso não quer dizer que a gente não tenha momentos de correções nas cotações. Se você precisa do dinheiro no curto prazo, 30 dias, 60 dias, aí sim eu venderia, que você pode precisar do dinheiro no momento que o mercado está muito negativo. Mas estruturalmente, ao longo prazo, eu esperaria um pouco. Nós vamos ter um mercado de clima nos Estados Unidos extremamente nervoso. O mundo precisa de uma boa safra americana. O clima lá sempre nos traz tensões. Nós temos que entender também como vai ser a comercialização dos produtores brasileiros. Eles já estão muito vendidos. 70% da safra já foi comprometida ou redeada. Eles têm um volume pequeno a vender até o final do ano. A demanda de farelo continua forte, a demanda de óleo de soja continua forte e a demanda exportadora, é só você olhar os line-ups, também continua forte. Então, nesse exato momento, somente se eu precisasse de dinheiro no curtíssimo prazo, eu comercializaria. Boa. Agora, você pode também criar outras ferramentas. Estou sendo bem simplista aqui. Você pode vender a soja e comprar Chicago Futura tanto no FII, tanto nos futuros, como também comprar opções. Mas assim, estruturalmente, eu esperaria para comercializar. E tem aquele produtor, eu não sei se é o caso, apesar de ter 70% vendido, mas aquele produtor que não vendeu nada ainda, né, Enio?
o pessoal do Rio Grande do Sul pelo menos começa, ou pelo menos tende a ser mais atrasado nessa comercialização. Nesse caso, não deixar tudo para a última hora, né? Não, mas vai ser difícil quem não precisar de dinheiro no curtíssimo prazo perder muito recurso com essa soja, porque nós mal começamos março, nós temos um ano inteiro ainda de comercialização, nós estamos muito vendidos, mesmo quando você pega as projeções da Conab, com safra de 133 milhões, e quando você pega as projeções do USDA com 133 milhões, ambos mostram estoque no final do ano muito pequeno, muito apertado no Brasil. E aí o que pode ser decepcionante? Você segura essa soja e o câmbio desce rapidamente. Só que o câmbio não desce do dia para a noite, ele cria uma tendência de baixa. Não é isso que a gente está vendo agora. Hoje, o boletim Focus do Banco Central mostrou o dólar final do ano a 5,15, antes dessa notícia. Segunda-feira que vem, o boletim Focus do Banco Central sai outra publicação. Na outra segunda, outra publicação. Quer dizer, você pode ir monitorando isso. Você não vai ver o preço do câmbio caindo, e você vai ficar parado, né? Caso isso ocorra, não estou falando que vai acontecer. Mas, sério, o mercado hoje está muito na mão das origens, de quem oferta o produto. Nós temos escassez de produto. Dá um exemplo claro, é o mercado de boi. Nós estamos na safra de boi e as cotações da arroba estão muito valorizadas, porque não tem boi. É bem isso que está acontecendo no mercado de soja. Nós estamos com a falta de soja no mercado, tanto aqui como em outras regiões do mundo. E o mercado altamente demandado. Muito bom. Muito obrigado, meu amigo Enio Fernandes, obrigado pela sua participação, pelo seu posicionamento aqui no Notícias Agrícolas, trazendo cenários importantes de serem acompanhados e analisados pelo produtor. Volte sempre, viu, Enio? Eu quero agradecer as duas perguntas que foram feitas e lembrar, o mercado não é estático, ele não é único, isso precisa ser monitorado. Os sinais são favoráveis às origens, mas tem que prestar bastante atenção diariamente. Obrigado pela oportunidade, uma boa safra a todos. Valeu, Enio. Grande abraço. Tá aí, Enio Fernandes aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando aí o potencial de formação de preços, né, ou de mudança de preços aí diante das informações, das novidades que vão surgindo no mercado. Enfim, essa novidade política que surge por aí traz, portanto, uma dinâmica diferenciada para o dólar. Na análise do Enio Fernandes, essa elegibilidade do ex-presidente Lula pode promover uma polarização ainda maior entre esquerda e direita e uma fragilização política, aí, fazendo com que o câmbio continue em patamares bastante elevados, quem sabe até acima dos patamares atuais que a gente tem visto. Então, é uma questão aí que precisa ser monitorada de perto. Outra questão é a evolução da colheita aqui no Brasil e principalmente da safra na Argentina e, num segundo momento, o desenvolvimento da safra americana. Safra americana também não pode ter erro, a safra americana precisa ter um bom volume de oferta aí para dar uma certa tranquilidade para o mercado. Qualquer estresse pode mudar níveis de preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. O vencimento março, 14 dólares e 37 centes por bushel, 3,5 de alta. Para maio, 14 dólares e 33 centes por bushel, 3,75 de elevação. Para agosto, 13 dólares e 75 centes por bushel, 4,5 de alta. Para setembro, 12 dólares e 99 centes por bushel, 6 pontos mais 75 de elevação. Esses são os números da soja. Vamos conferir o milho. Para março, 5 dólares e 65 centes por bushel, 3 de alta. Para maio, 5 dólares e 47, 1,5 de elevação. Para julho, 5 dólares e 36, alta de 2 pontos. Para setembro, 5 dólares por bushel, alta de 1 ponto mais 25. Vamos ao trigo. Para março, 6 dólares e 46 centes por bushel, 7,5 de queda. Para maio, 6 dólares e 46 também, queda de 6,5 pontos. Para julho, 6 dólares e 40 centes por bushel, 2,75 de baixa. E para setembro, 6 dólares e 40 centes por bushel também, uma queda aí de 1,5 ponto.
São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui e eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.